Olá, pessoal. Eu sou o escritor Léo Cunha, sou o curador da programação infantil do FLI Araxá. E este ano a gente tem vários vídeos gravados de escritores, ilustradores, contadores de história, mas temos também atividades em tempo real, lives, como a que nós vamos fazer agora. Vamos conversar com o grande escritor Daniel Munduruku, que nasceu no Pará e que se notabilizou por ser um dos grandes escritores ligados à temática indígena. O Munduruku ele é graduado em filosofia, mestre em antropologia e doutor em educação pela USP. Publicou dezenas de obras, a maioria para o público infanto-juvenil, ganhou vários prêmios por essa obra, o Jabuti, Fundação Nacional do Livro Infantil, Academia Brasileira de Letras. É um escritor importantíssimo. Vocês que estiverem assistindo no YouTube podem mandar seus comentários, podem mandar perguntas, e os outros, quem estiver assistindo nos outros canais, espero que curta bastante também. Bom dia, Daniel. Bom dia, grande Léo, bom dia, um prazer estar participando aqui dessa edição da FLI Araxá, né? Desse jeito virtual, é uma nova maneira da gente comunicar com as pessoas. E eu agradeço muitíssimo o convite que você me fez e parabenizar a programação que está maravilhosa. Então, Daniel, para começar aí a nossa conversa, eu pensei em falar exatamente da infância, né? A literatura infantil que você pratica há muitos anos, eu também, ela está muito ligada a brincadeiras, jogos, né? Como que você brincava na sua infância? E como que isso aparece nos seus livros? Olha, eu tive uma infância, eu costumo dizer, uma infância muito, muito feliz, porque eu nascido dentro de uma aldeia indígena, né? A nossa infância foi sempre rodeada por floresta, né? Rodeada por rios, rodeada pela natureza como um todo. E é claro, quando a gente só tem a floresta para brincar, é na floresta que a gente vai criar os nossos brinquedos, nossos jogos, né? As nossas competições de criança, né? Nadar no rio, subir na árvore, correr pelo meio da floresta, atirar com arco e flecha, né? Ficar enfim, fazendo jogos e brincadeiras. E eu, assim, brincava muito disso mesmo, assim, gostava dessa dinâmica que a natureza acabava nos impondo, né? Que era de ter que criar os nossos brinquedos, os nossos jogos. A gente não tinha nada pronto, tudo era confeccionado por nós mesmos, mas com uma coisa que eu acho assim, sempre fantástico, né? Eu gosto de dizer isso, a gente, depois que acabava o jogo, a brincadeira, a gente devolvia o material que a gente tinha produzido para a própria natureza. Então, a natureza consumia novamente, né? Porque era tudo feito com material reciclado, material da própria natureza, e isso nos permitia devolver para a natureza, e no dia seguinte a gente começava tudo de novo. Então, a cada dia a gente tinha que criar coisas novas para que a gente pudesse, de verdade, nos divertir. E era sempre muito interessante porque tudo tinha a ver com as diferentes vontades, né? E também, claro, também com aquilo que os nossos pais nos proporcionavam, porque a gente sempre participava muito cedo, acordava sempre muito cedo. Na floresta, ao menos na minha época de infância, a gente não tinha energia elétrica, hoje já tem. Mas não tínhamos, então nós tínhamos que acordar por volta das 5 da manhã para pegar a claridade do sol. Quando o sol nascia, a gente já tinha que estar de pé, porque também, do mesmo jeito que ele acordava cedo, nos acordava cedo, ele também ia dormir cedo, né? O sol se punha por volta das 6 horas, quando muito, e a gente já também ia se recolher. Então, a gente aproveitava a claridade do sol, e na parte da noite vinha uma outra atividade, assim, que era muito comum, mas quase sempre a gente dormia, né? Porque estava cansado de correr, brincar pela floresta, mas tinha a ver com a contação de história, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles sempre contavam histórias para a gente, assim, quando a noite ia caindo, e essas histórias acabavam fazendo a gente adormecer, né? E eles diziam, a gente precisa dormir para sonhar com as histórias que a gente escuta. Então, esse foi basicamente essa minha infância. E acordar às 5 horas da manhã
nos colocava também em conexão direta com aquilo, com os afazeres dos adultos, que era ir para a floresta, às vezes caçar, às vezes coletar frutas, às vezes ir para a roça. E nesses lugares todos, ao mesmo tempo que a gente brincava, a gente estava aprendendo a nos relacionar com a natureza, né? E a natureza, no final das contas, é o nosso grande supermercado, né? É a nossa grande farmácia. Então, a gente tinha que ir aprendendo enquanto a gente brincava. E, é claro, de vez em quando a gente corria alguns perigos também, né? Porque tinha as cobras, tinha as aranhas, tinha os escorpiões, né? Tinham os perigos que envolvem, inclusive, a nossa fantasia, né? Que eram as entidades, né? Que moram dentro da floresta, como o curupira, por exemplo, que moram na floresta e que alimentavam o nosso imaginário. Se a gente via ou não via o curupira, se a gente se relacionava ou não com a Matinta Pereira ou coisa parecida, isso ficava mais assim no nível da ficção, né? Mas ficava na expectativa, porque ela podia aparecer. A gente podia até não ver, mas ela podia estar ali e a gente tinha que tomar todos os cuidados. Muito legal que, quer dizer, ao falar das brincadeiras, você incluiu nessas brincadeiras a contação de história e a imaginação, a fantasia, tudo isso misturado, né? Muito bonito isso. E o uso do material da própria floresta, a devolução, muito bacana. Agora, como que isso aparece na sua criação literária? Essa coisa das brincadeiras, dos jogos, da Então, fantasia? eu acho, Léo, que isso tudo está diretamente ligado à minha contação de história, né? Porque antes de me tornar um escritor, isso já foi muito mais recente, eu era um contador de histórias, né? Eu me formei professor e, como professor, eu também era um contador de histórias e usava, portanto, a oralidade, né? E eu procurava sempre trazer a floresta para aquilo que eu ensinava para as crianças, para os jovens, porque entendia que contar história é uma forma de alimentar também o imaginário das pessoas, né, das crianças. E isso acabou entrando no meu repertório, né, literário. Eu gosto de pensar que aquilo que eu conto é um pouco aquilo que eu vivi. É claro que quando a gente escreve, a gente inventa um bocado também, né? Mas, basicamente, eu me inspirei bastante nas coisas que eu vivi quando criança, nas coisas que eu ouvia quando criança, nas coisas que eu experimentava, né? Quando criança, e mesmo na observação daquilo que os pais faziam. Então, nas minhas histórias tem muito disso, né? Muito a vida da criança que se confunde com a vida do adulto, a vida do adulto que se confunde com a vida da criança. E eu sempre costumo dizer que numa comunidade indígena, a criança tem que ser e precisa ser criança. Ela não precisa ser outra coisa a não ser criança. E cabe aos adultos dar condições para que a criança seja plenamente criança. E isso não é porque a gente não tenha problemas ou dificuldades lá, ou porque a gente acha que as crianças não têm que trabalhar. Não, pelo contrário, né? A gente acha que as crianças podem e devem participar de tudo, né? Podem participar da conversa do adulto, podem participar das discussões, podem participar das assembleias, podem participar do universo daquela cultura, daquela comunidade, porque é assim também que a criança vai aprendendo a interagir com o universo do mundo adulto. Então, a gente não esconde as crianças, a gente não as anula, né? Pelo contrário, a gente as coloca junto em tudo aquilo que nós fazemos para que efetivamente ela vá se preparando para ser o adulto que a gente precisa que seja, que é um adulto equilibrado, um adulto comprometido com a sociedade, né? Um adulto responsável. E tudo isso é um processo, né? Um fluxo assim, de formação. Por isso, digo sempre que nas nossas sociedades, os ritos de passagem, eles são tão fundamentais e tão importantes para demarcar cada fase da vida, né? A gente é criança, um dia a gente tem que deixar de ser criança e virar adolescente, porque um dia a gente tem que deixar de ser adolescente e virar adulto. E a gente tem que deixar de ser adulto um dia para virar mais adulto ainda, que é esse mais adulto ainda é o avô, né? É o avô, é a avó. A gente precisa ter assim,
uma dignidade, né, por ser avô, porque o avô, por incrível que pareça, ele ocupa um papel importante na contação de história para as crianças pequenas. Daí vem aquilo que eu costumo dizer que é a coisa da circularidade, né? A gente precisa voltar para o passado. E quem faz a gente voltar ao passado, perdão, é justamente os nossos avós, através da contação de história. Eles nos colocam lá no começo de tudo. Isso vai alimentando a cabeça da criança, depois do jovem, depois do adulto, e vira um ciclo, né? Uma mudança permanente, constante. Então, isso tudo está presente nos meus livros, eu não escondo isso. Eu costumo dizer que eu não escrevo simplesmente para as crianças, né? Eu escrevo para as infâncias, e porque também o adulto traz dentro de si essas infâncias, e precisa, né? Porque ele não pode se deslocar, ele não pode deixar de pensar, entender como pensa a criança. E ele só vai fazer isso se ele tiver a infância dentro de si também. Legal. Então, o adulto não pode ficar descolado de ter infância dentro dele. Então, eu acho que eu vou pegar o gancho de tudo isso que você falou sobre a questão do avô, sobre a questão, né, dos momentos de passagem. Ao citar, vou ler um trecho de um livro seu que eu gosto muito, que é o Meu Avô Apolinário. Vou ler o inicinho só e pedir para depois você comentar um pouco sobre esse livro. Então, vou ler só a primeira página. A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem num país onde faz muito frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, como um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão, de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de uma uca munduruku. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parecem com índio, em Belém do Pará. Nasci lá porque meus pais moravam lá. Meu pai é índio e viveu numa aldeia, como depois eu iria viver também. Fui o primeiro filho da família a nascer na cidade. Antes de mim já tinham nascido 4 meninas e 2 meninos. Um dos meninos eu não cheguei a conhecer. Todos nascidos fora da cidade. Depois de mim viriam ainda 3 meninos. Era uma alegria só. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia. E eles sonhavam com a cidade. Por isso, meu pai aprendeu uma profissão, carpinteiro. Foi e ainda é um grande mestre nesse ofício. Minhas primeiras lembranças, além de um terremoto que vivi aos 4 anos, são as de meu pai martelando, serrando e falando sobre as propriedades da madeira. Acho que ele falava era do espírito das árvores, só que não lembro bem disso. De qualquer modo, meu pai era um grande artesão e foi graças a essa sua habilidade que pôde alimentar tantos filhos durante tanto tempo. Então eu queria que você comentasse esse livro que eu gosto tanto, se o que tem de memória, o que tem de invenção, né, nesse menino, nesse pai, nesse avô, nessa família. E como é que está esse livro hoje? Se ele está no mercado, se ele está... Como que ele está? Ô, Léo, então, eu confesso para você que esse é o livro que eu mais gosto, né? Porque ele foi escrito assim, digamos, entre lágrimas, né? Porque a memória, ela nos prega essas peças às vezes, né? E quando de vez em quando a gente se pega pensando em coisas vividas e como essas coisas vividas, elas emocionam, elas trazem assim essa memória afetiva mesmo que a gente tem, né, de um passado vivido. E esse é um livro que eu escrevi assim para fazer uma homenagem a esse meu avô, que foi uma grande figura na minha vida. É claro que a história é muito mais longa do que é possível escrever, às vezes, num livro como esse, né, que é pensado para um público infanto-juvenil, mas ele quis mostrar um pouco, não só a figura do meu avô Apolinário, esse era o nome dele, de verdade, mas também como é que eu enfrentei, tive os primeiros enfrentamentos
com a aceitação de mim mesmo, como indígena, né? Como índio que eu nasci, né? E chegando à escola eu tive muitos problemas, muitas dificuldades, justamente porque eu sou, embora nascido na cidade, aí eu digo, mas parte da minha infância, né, primeira infância, eu cresci no meio, em aldeia, né, no meio da floresta, como eu falei antes. E isso, claro, me educou de acordo com a memória e a lembrança desse povo munduruku, do qual eu faço parte. Quando eu fui para a escola, eu sofri bastante bullying. Hoje em dia se usa esse termo para falar das malinações que a gente faz uns com os outros, né? Se chama bullying. E isso eu quis retratar, porque esse avô ele fez justamente eu reconhecer quem eu era e aceitar, né, a minha descendência indígena, aceitar a minha identidade indígena. Então, eu fiz esse livro pensando nele, pensando nessa memória afetiva, resgatando um pouco essa passagem da minha vida junto com ele, né? Tem muito de verdade, porque tem muito de memória, mas também tem muito de ficção, que não é a mesma coisa que mentira, né? É ficção, é uma maneira de a gente contar uma história colocando alguns outros elementos para que a história fique mais gostosa de se ler, né? De se contar. Então, existe um pouco de ficção, claro, nessa história, mas grande parte dela é verdadeira, né? E tem a ver com a memória afetiva que eu desenvolvi por esse meu avô. Esse livro ganhou um prêmio da Unesco, no começo dos anos 2000, e foi, inclusive, a primeira vez que eu ganhei um prêmio assim, que me fez ir para o exterior, né, receber e tudo mais. E isso é uma coisa impressionante. No Brasil mesmo ele nunca ganhou nada, não ganhou nenhum prêmio, né? Mas uma leitura internacional, digamos, deu a ele essa dimensão mais universal, porque a Unesco fazia essa premiação exatamente para livros que ela considerava que tinham uma mensagem mundial, né? Uma mensagem para todo mundo, né? Para além das fronteiras do país. E foi muito bacana receber essa premiação, exatamente porque dá essa dimensão, primeiro, da importância da relação intergeracional, né? A relação entre crianças e seus avós, e como isso é importante na construção da identidade, na construção do respeito, na construção da tolerância uns com os outros. Quando o neto ouve a história do avô, né, e começa a se sentir parte do mundo que ele habita, ele começa também a se comprometer mais. Então, existe uma ponte que precisa ser o tempo inteiro construída entre o avô e a criança, né, e o neto. E é essa relação intergeracional entre gerações diferentes é que vai criar o sentido de pertencimento nas crianças e o sentido de comprometimento delas depois quando se tornam adultos. Esse livro ele estava esgotado, ele está esgotado ainda, mas a editora Edelbra se comprometeu, né? Já assinei contrato com a editora, ela vai fazer uma nova edição desse livro. É um livro que eu gosto muito, é claro, ele vai ter eu precisei dar uma atualizada em alguns textos, em algumas passagens do livro, para que ele fale mais a linguagem, né, de hoje, porque ele já vai fazer um livro quase 20 anos atrás ele foi escrito. Portanto, precisa dar uma atualizada para que ele também tenha um pouco a linguagem dos dias de hoje. Isso é uma das coisas boas de se republicar o livro, né, para dar a oportunidade da gente atualizar o conteúdo que ele traz. É isso. Que bom, viu? Fico feliz, parabéns para a Edelbra por estar voltando com esse livro, que realmente é um dos meus favoritos. Nós estamos já com alguns comentários aqui no YouTube, eu vou ler para você. Bom dia, bibliotecária da Sônia Faila, bibliotecária da Biblioteca Escolar Monteiro Lobato, do Colégio João Paulo I, em São Paulo. Presente a esse evento, sempre lindo ouvir Daniel Munduruku. A Sheila Dias da Silva diz, olha o neto do vô Apolinário. Abraço, Daniel. E Ademário Ribeiro, Pensamentos e Ações, diz, bom dia, grande irmão Daniel Munduruku. É sempre muito bom ouvi-lo, Chipat Oboré.
Chipat Oboré significa o quê? Chipat Oboré quer dizer tudo de bom. Ah, que bom. E aproveitando então que a gente falou aí das palavras indígenas, eu vou para a minha próxima pergunta, Daniel, que o Flieraxá desse ano, uma das questões temáticas centrais é exatamente a língua portuguesa ou as línguas portuguesas, o que diferencia e aproxima o português que é falado aqui em Portugal, em Cabo Verde, Angola, Moçambique. E uma das marcas do nosso português brasileiro é exatamente a grande presença de palavras indígenas, né? São milhares de palavras que entraram no cotidiano da língua portuguesa. E você acha que falar sobre isso, sobre essas palavras, sobre esses termos que vêm das línguas indígenas, é um bom caminho para interessar a criança para esse universo dos indígenas? Eu acho sim, Léo. Eu acho a língua, lembrando para os nossos amigos aí que nos assistem, que até o século XVIII a língua oficial no Brasil era o tupi. Era o tupi. Ele foi depois tirado, né, como língua oficial, como língua geral no Brasil e colocado o português, né? E isso foi uma tentativa, inclusive, da corte portuguesa, né, do Reino de Portugal, de dar uma identidade um pouco mais portuguesa ao abrasileiramento que estava acontecendo, né, de fato, assim, no Brasil. Todos os outros países que vinham para cá fazer comércio, fazer negócio, franceses, portugueses mesmo, tinham que aprender o tupi, né, o Inhengatu, né, para poder se comunicar com as pessoas daqui, porque o Brasil ele nasce sob a língua tupi. O português ele era muito pouco falado no Brasil, justamente porque nos primeiros 50 anos da chegada dos portugueses aqui, eram muito poucos portugueses que viviam no Brasil, e os que viviam tinham que aprender o tupi para poder se comunicar com os indígenas, que eram os principais fornecedores de produtos alimentícios, né? Então, era necessário que os portugueses que chegaram aprendessem o tupi para poder adquirir esses produtos com os indígenas de tradição tupi. É claro que haviam outras tradições linguísticas, mas os amigos, né, dos portugueses, dos estrangeiros, eram, grosso modo, aqueles que falavam mais o tupi. Por isso, era considerado uma língua geral, né, uma língua brasileira. E depois, o Marquês de Pombal, no século XVIII, ele acabou interrompendo isso, nessa tradição, e impondo o português como língua obrigatória. Daí é que nós falamos o português brasileiro que falamos hoje, que é um português, sim, totalmente influenciado pela língua tupi, né? Tem muita coisa de outras línguas, de outros troncos linguísticos, que também tem muita influência das línguas africanas, mas o nosso brasileiro, né, o nosso português que falamos no Brasil, ele tem essa dimensão muito clara, né, de que até o jeito que nós falamos, nós somos o único país de língua portuguesa que não fala com sotaque português, né? A gente tem um sotaque são diversos, porque de diversas regiões brasileiras, e que todo ele é uma língua com várias entonações, né? Justamente porque tem as influências de um lugar ou de outro. Mas eu acho fundamental, assim, para a gente criar nas crianças esse sentido de pertencimento, dizer os sentidos das palavras que nós falamos. As crianças que falam o tempo inteiro gostam de pipoca, né? Gostam de paçoca, gostam disso, gostam daquilo, que tem muito a ver com o alimento dos povos indígenas, né? As regiões, os nomes que se tem nas regiões, os nomes das cidades, né? Mesmo Araxá aí tem muito a ver, essa região de Minas, né? Tem muito a ver com os topônimos, né? De origem indígena, né? E precisa esclarecer isso, porque isso gera o pertencimento daquele lugar, né? Por que eu moro numa cidade que tem o nome X e não Y, né? Por que São Paulo chama São Paulo, né, hoje,
por exemplo, já que estamos falando um comentário de alguém que fez aí, né? Mas antes ele chamava Piratininga, por exemplo, e não era São Paulo, né? Então, isso tudo gera nas crianças o sentido do pertencimento ao lugar onde ela mora, o território, né? Esse território é um território ancestral, é um território onde passaram muitos povos, ou um povo só, ou teve uma história que foi esquecida. É importante a gente trazer novamente à mente das crianças a história do lugar e dos seus povos, da sua memória ancestral. Porque, como eu falei, isso gera na gente a identidade de ser brasileiro e a valorização da língua brasileira. A língua brasileira é uma língua rica, e é rica e diferente de qualquer outro português que se fala no mundo, porque é uma língua mista, é uma língua híbrida, é uma língua que tem muitos sentidos, né? E por isso também revela e manifesta a nossa diversidade cultural. A grande riqueza do Brasil é a sua cultura, né? E essa diversidade cultural que nós trazemos e que, infelizmente, não tem sido valorizada ao longo da nossa história toda. É preciso valorizar para a gente também reconstruir a nossa língua e a nossa identidade. Bacana. Agora mais uma pergunta. A gente falou muito aí sobre, você falou muito aí sobre as memórias, né, as lendas, as tradições. É um elemento muito forte na literatura feita pelo pessoal né, que vem dos povos indígenas. Mas existe também o caminho de falar como é que é a comunidade indígena, o povo indígena hoje. Você destacaria algum livro aí, infanto-juvenil, que fale sobre como é a vida dos indígenas hoje, ou na cidade, ou mesmo nas aldeias, mas que fale sobre o hoje? Olha, Léo, tem bastante coisa. Antes de falar disso, eu queria só lembrar que o Ademário, que nos mandou um abraço aí, falou Chipateboré e tudo mais para a gente, ele é um indígena do povo Paiaiá, né, ali da Bahia, né? E é um grande escritor também, uma pessoa que tem um trabalho muito legal com a língua, com as línguas, lançou um livro lindo. Depois eu posso deixar referência ou ele mesmo pode mandar aí para você nos Bacana. comentários. Um abraço para o Ademário. Isso. Obrigado. E ele fala justamente dessa diversidade linguística, lançou um livro muito legal recentemente a respeito disso. E o que a gente faz hoje, Léo? A gente tem procurado mostrar para as pessoas que nós não somos do passado, sabe? As pessoas sempre que pensam no povo indígena, acham que o povo indígena é um povo que está preso ao passado. Né? É por isso que eu fiz essa pergunta, né? Mostrar que existe também obras que falam disso, né? Exatamente. E nós, ao contrário, somos do presente, somos do agora, somos contemporâneos de todos vocês. E a gente tem procurado usar todos os instrumentos, todos os equipamentos, toda a tecnologia para nos comunicarmos com a sociedade brasileira do século XXI. Né? Nós queremos trazer essa sabedoria, essa memória para os dias de hoje, para as pessoas não acharem que nós estamos presos a um passado. O passado é importante, o passado nos empurra para frente, mas nós somos seres do presente, do agora. Então, estamos usando tudo isso para esse sentido. E para informar as pessoas, muitos livros estão saindo. Eu lembro o livro do Yaguaré Yamã, que fala sobre a tradição do povo Maraguá-Maué, mas também fala sobre a língua, né, como usar a língua, a língua Nhengatu, que é a língua que o povo dele fala, para entender melhor a sociedade que a gente vive hoje. Tem um livro meu que chama Coisas de Índio, que é um livro que justamente traz todo um olhar do que é o povo indígena hoje, né? Como é que o povo indígena se constitui, ou como é que ele vai se transformando, vai mudando a sua própria maneira de entender o mundo, para que ele se sinta mais integrado. Integrado não é a palavra, mas em consonância com os dias de hoje, né? Para que ele não se sinta também achando que ele não faz parte desse mundo. Ele faz parte. Esse livro, Coisas de Índio, é uma espécie de enciclopédia que vai de A a Z, tentando explicar para as crianças e jovens
como é que os indígenas denominam as coisas, ou como é que é o espaço geográfico, o espaço político, o espaço artístico, né? Que os indígenas foram criando para si mesmo, para poder manifestar a sua humanidade, e como é que essa manifestação dessa humanidade ela tem uma ressonância nos dias de hoje. E os povos indígenas estão muito antenados, né? Estão muito presentes, muito conectados ao momento atual. E tem muitos indígenas, agora mesmo vai sair aí na Pinacoteca de São Paulo uma exposição com uma curadoria totalmente da Naine Terena, que é uma indígena, doutora em educação também, comunicadora, né? E está fazendo um trabalho belíssimo como curadora. Eu estou fazendo a curadoria também de um evento do Itaú Cultural, né? Tem outros artistas e outros autores indígenas que fazem isso o tempo inteiro. Então, nós estamos conectados e as pessoas precisam compreender a gente como seres do presente, do agora, né? E, portanto, atuando dentro da sociedade sem perder aquilo que nos é mais específico, mais claro, né? Mais identitário, que é o nosso pertencimento a um povo específico. O fato de eu falar português e falar bem, né? E o fato de eu escrever em português e procurar escrever bem, isso não arranca de mim o meu pertencimento ao povo munduruku. Pelo contrário, isso valoriza o fato de eu ser parte de um povo munduruku, que eu não nego, que eu sou mesmo, ao mesmo tempo em que me coloca também em consonância direta, né, com a sociedade que eu vivo hoje. Joia. Você falou aí dessa coisa da atualidade, da contemporaneidade. Então a gente já está chegando no final. Eu queria fazer uma última pergunta, que é exatamente isso. Como que esse momento, estou fazendo essa pergunta para todas as lives, como que esse momento da pandemia está te afetando como escritor? Você está escrevendo alguma coisa agora para criança ou para adultos? O que você poderia contar para a gente? O que você está escrevendo agora para a gente encerrar? Claro, aliás, eu estou com uns 2 ou 3 livros que devem sair ainda este ano, sabe? Eram livros que eu já vinha escrevendo, claro, né? Não é assim, não é passe de mágica, você sabe, as coisas são lentas para a gente chegar ao livro físico pronto, né? Mas estão saindo, devem sair, ser lançados esse ano ainda mais uns 2 livros. Já lancei um outro pela meu próprio selo editorial. Mas, como escritor, eu estou sempre numa observação constante das coisas que estão acontecendo. Eu agora, confesso a você, estou muito envolvido nas questões das eleições municipais, aqui em Lorena, onde eu resido, né? E isso tem me colocado um pouquinho em movimento, né? Olhado um pouco mais para a cidade. Mas isso não impede que, nas horas vagas, né, eu possa me dedicar também aos escritos. Eu tenho escrevido algumas coisas, sobretudo ligado à questão da pandemia mesmo, né? Ligado a esse isolamento, procurado me conectar com os meus parentes que estão vivendo situações complicadas em outras regiões do Brasil, né? Os parentes indígenas, mas meus parentes também munduruku, que vivem numa situação complicada, né? Uma situação de risco mesmo, porque não tem muita atenção do Estado brasileiro, e isso acaba tornando-os ainda mais frágeis nesse momento. Então, algumas coisas eu tenho escrito nesse sentido para alertar as pessoas, né, sobre o perigo do vírus, para as pessoas não se descuidarem, né, porque isso não passou. Eu tenho gravado, confesso também isso, é um pecado meu, eu tenho gravado às vezes mais vídeos, né, e postado mais vídeos nas redes, porque assim o vídeo também é um pouco mais dinâmico, ele ajuda a gente a passar a mensagem que a gente precisa. Aliás, queria, já concluído também, pedir para as pessoas que nos assistem, né, que vão lá, se inscrevam no meu canal no YouTube, para terem acesso ao conteúdo que eu ando produzindo por lá, que tem muito vídeo para criança, tem vídeos sobre brincadeiras, jogos, né, sobre escrita, né, tem propostas de cursos online, enfim. Eu tenho procurado fazer isso também, né, durante essa pandemia. Eu criei alguns cursos online para continuar me comunicando com as pessoas,
e já que a gente não pode fazer isso presencialmente, eu tenho buscado, através das redes sociais, né, através da internet, continuar uma conversa com meus amigos professores, eu mesmo participar de muitas lives com escolas, né, conversado com as crianças a respeito dos livros que elas leem. Então, basicamente é isso, Léo. Ô, Daniel, muito obrigado pela nossa conversa e convido todos a continuar assistindo a programação infantil. E, Daniel, até a próxima. Até, Léo, obrigado. Um grande abraço para você, parabéns pela programação. Um abraço.